Olá a todos e todas, você que nos acompanha pelas redes sociais da FETANCE, estamos no Estúdio F, que é o nosso programa de debates. E hoje a gente vai debater a reforma da Previdência, mais precisamente a Emenda Constitucional 103/2019, que foi promulgada no dia 12 de novembro de 2019. A reforma da Previdência já está valendo e o assunto de hoje é justamente entender que aspectos da reforma afetam a sua vida. Eu já adianto que são muitos. Para debater com a gente, recebo os nossos convidados, Ludimar Rafaim, que é advogado, especialista em direito público e previdência social e também advogado de diversas entidades sindicais. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a trajetória dele. E também a Enedina Soares, que é presidenta da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Ceará, servidora municipal em Caucaia, em Fortaleza, nossa dirigente aqui, que também vai estar comentando conosco os aspectos gerais dessa nova legislação. Eu peço que vocês fiquem conosco e que comentem a nossa transmissão nas nossas redes no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para começar o nosso debate, eu queria então perguntar aqui ao Ludimar sobre o que vai mudar essencialmente nas aposentadorias, o que a reforma traz para as aposentadorias. Então, acho que um primeiro ponto a ser considerado é a questão da idade mínima e o tempo de contribuição. A gente sabe que na reforma passa a vigorar a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, além do fim da aposentadoria clássica que a gente tinha por tempo de contribuição. Eu dou sempre esse exemplo. Por exemplo, a minha mãe se aposentou por tempo de contribuição na casa dos 50 anos, mais ou menos. Então, essa reforma da Previdência cria essa impossibilidade, inclusive, por tempo de contribuição. Me explica um pouquinho. Então, olá, servidores e servidoras municipais do Ceará e outros trabalhadores e trabalhadoras que venham assistir esse programa da FETANCE. O Rafael introduziu muito bem a questão ao dizer que o centro das mudanças, nesse primeiro momento, está no fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, considerando a composição dos servidores municipais do Ceará, considerando que parte desses servidores estão vinculados ao regime geral da Previdência Social e parte tem regime próprio de Previdência, nós precisamos fazer essa diferença inicialmente. Porque para aqueles que estão vinculados ao regime geral da Previdência, administrado pelo INSS, a partir das 10 horas da manhã de hoje, eles já têm novas regras, que são aplicadas imediatamente a eles. Enquanto que os servidores com regimes próprios de Previdência ainda estão condicionados à aprovação da PEC, chamada PEC paralela. Nós tivemos promulgada hoje a Emenda Constitucional 103, que é resultado da PEC 06/2019, e nós temos em tramitação no Senado, que já foi aprovada em primeiro turno, a PEC 133/2019, que é a chamada PEC paralela. Tá? Mas o que muda essencialmente, como perguntou o Rafael? Hoje nós temos no regime geral da Previdência, vamos falar inicialmente desse, porque é isso que está sendo afetado hoje a partir da promulgação da Emenda 103/2019, nós temos lá a aposentadoria por tempo de contribuição, que permite a uma mulher que se aposenta aos 30 anos de contribuição, um homem aos 35, uma professora aos 25 e um professor aos 30, sem necessariamente ter uma idade mínima, bastando ter 15 anos de contribuição. É óbvio que quanto mais jovem essas pessoas se aposentarem, menor o valor da aposentadoria em razão do chamado fator previdenciário. Mas não há necessidade de ter uma idade mínima para se aposentar. Por outro lado, a servidora ela pode se aposentar por idade aos 60 anos e o servidor por idade aos 65 anos. Seja ele professor, seja ele do quadro geral, tem essa possibilidade. Com o que foi aprovado, já está em vigor a partir das 10 horas da manhã de hoje. Então, portanto, alguém que for entrar com pedido de aposentadoria, alguém que ingressar, esse é um detalhe importante, alguém que ingressar a partir das 10 horas da manhã de hoje no serviço público, ele está sujeito às novas regras. Qual que é a nova regra essencial, central de tudo isso? A nova regra diz o seguinte: as mulheres se aposentam aos 62 anos de idade e os homens 65. Seja ela do regime geral, seja ela, não importa, seja ela professora, o professor e a professora têm reduzido em 5 anos ainda na proposta colocada. Então se aposenta com 62, 65, mas essa é uma parte da história. Porque hoje, por exemplo, uma servidora, um servidor se aposenta com 15 anos de contribuição, vinculado ao regime geral, e tem uma aposentadoria que começa com 70% do valor da média e vai sendo acrescido de mais 2% a cada ano de contribuição.
na nova proposta, o que acontece? A nova proposta, ele diz o quê? Que para essas pessoas terem direito à aposentadoria por idade, aos 62 anos a mulher, aos 65 anos o homem, aos 57 a professora, aos 60 o professor, eles precisam ter a mulher 15 anos de contribuição, o homem 20 anos de contribuição e, para os servidores públicos, se for aprovado nos mesmos termos, será de 25 anos de contribuição. E o valor da aposentadoria, Rafael e Medina e pessoas que estão ouvindo, não é mais a integralidade. O valor da aposentadoria é de 60% da média aritmética de todo o período a contar de julho de 94 para cá e vai sendo acrescido de 2% a cada ano que passar dos 20 anos de contribuição. O que significa que, concretamente, uma trabalhadora, um trabalhador que venha a se aposentar com base nas novas regras, nós estamos falando da regra permanente, depois nós falaremos das regras de transição para os servidores que já estão no quadro hoje. Para chegar à aposentadoria da integralidade da média, ela terá que contribuir durante 40 anos. Né? A mulher, 35, porque ela terá, ao invés de contribuir com 20 anos para ter direito à aposentadoria, é 15. Mas o homem é 40 anos de contribuição para ter direito à integralidade da média. E não é mais a média dos 80% melhores salários de contribuição, que é o que estava vigente até hoje. É a média de todo o período. Então, se a pessoa trabalhou ganhando um salário mínimo e hoje ganha 3 salários mínimos, e ela averbou o tempo que ela ganhou um salário mínimo depois de julho de 94 para cá, será aplicado tudo para fazer a média, o que significa um achatamento no valor da aposentadoria. Queria que a gente focasse um pouquinho mais nesse ponto também com a Enedina, né? São longos 40 anos para que a pessoa contribua, no caso o homem, e longos 35 anos, no caso da mulher, para que supostamente, né, tenha direito a uma aposentadoria integral, né? Como você mesmo citou, uma redução aí já na base do valor do benefício por conta de não pegar as 80% melhores médias e sim 100% de toda a vida, né, de contribuição. E tem um outro ponto que eu acho fundamental nisso tudo, é que, na verdade, além de ter esses condicionantes, tem um outro condicionante que é o teto da Previdência Social, né, Enedina? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre a dureza dessa regra. Na prática, essas regras, ao criar a idade mínima, ao criar esses longos 40 e 35 anos de tempo de contribuição, adiam a aposentadoria ou inviabiliza a aposentadoria das pessoas? Rafael, primeiramente, acho que é importante a gente destacar que o fim da aposentadoria por tempo de contribuição é algo muito danoso para a sociedade brasileira, tendo em vista que nós vivemos em um país onde o trabalho infantil faz parte de boa parte da sociedade brasileira. Então, boa parte dos trabalhadores que estão hoje na ativa, das trabalhadoras, começaram a trabalhar aos 12 anos, aos 10 anos, são vítimas do trabalho infantil. Então, um trabalhador e uma trabalhadora se aposentar por tempo de contribuição para a Previdência não era nem um privilégio, isso era apenas o reconhecimento de uma vida inteira de exploração desde muito cedo, né, por uma questão social, por falta de políticas públicas de garantir condições dignas para as pessoas, né? Então é muito importante a gente ressaltar isso. Uma outra questão também que eu gostaria de destacar, além desse contexto do trabalho infantil que fez parte da vida de muitos brasileiros e brasileiras, também é importante destacar o contexto dos servidores públicos municipais do estado do Ceará. A gente pode aqui levar em consideração que a vida dos servidores públicos municipais do estado do Ceará só veio melhorar a sua condição de remuneração, podemos assim dizer, de pouco tempo para cá. Né? No caso dos professores, o salário dos professores do Ceará só veio melhorar a partir da implantação do piso salarial do magistério, né, que foi uma conquista de 2008, que ainda demorou um ano ainda para ser implementado. Os outros trabalhadores dos municípios, onde a maioria recebiam menos que o salário mínimo, né, então também uma luta histórica dessa federação, o enfrentamento à violação do salário mínimo constitucional. Então, hoje, 2019, nós ainda temos municípios no estado do Ceará, onde nós temos trabalhadores dos serviços gerais, trabalhadores agentes administrativos, que recebem meio salário mínimo, né? Recebe por uma jornada de 4 horas proporcional,
né? Sendo que a gente tem o entendimento que nenhum trabalhador deve receber menos que o salário mínimo, independente da jornada de trabalho. Então, nós, por esse contexto, no caso dos professores, né, onde o salário só veio melhorar de 2008 para cá, né, nós vamos ter aí uma gama de professores se aposentando com salário mínimo, porque vai considerar toda a remuneração desde 94, né, doutor? Então, nessa época, em 94, nós tínhamos muitos professores que ganhavam meio salário mínimo no estado do Ceará, né? Quem ganhava mais, ganhava um salário mínimo, né? Então, nós vamos ter aí um empobrecimento enorme, né, dessa categoria no estado do Ceará e o impacto direto na economia dos municípios, sendo que nós temos municípios que vivem predominantemente de repasses do governo federal e o que circula de economia na cidade é a renda dos aposentados e dos servidores públicos. Então, nós temos aí impactos gigantescos. O teto previdenciário vai ficar distante da realidade da maioria dos servidores municipais do estado do Ceará, porque nós que lutávamos contra o fator previdenciário, onde nós já achávamos injusto, né, quem é do regime geral não se aposentar com o salário mínimo, ou com a sua última remuneração, aliás, né? Então já achávamos injusto ser a média de 80% das maiores remunerações, essa média de 60% de todas as remunerações, considerando 94 para cá, ela rebaixa aí muito a renda das famílias, né? Então, famílias que hoje têm casa financiada, têm carro financiado, né? Já tem um padrão de vida orçado nesse seu orçamento de hoje, né? Então, pessoas que terão aí uma renda bastante rebaixada, né? E no caso, os trabalhadores dos regimes próprios, né, que alguns municípios do estado do Ceará, o salário dos professores ultrapassa o teto previdenciário, quer dizer, aí nós temos mais um golpe nos trabalhadores, né, que terão que se encaixar, né, aí numa regra rebaixada de salário. A Inedina levantou uma questão que eu queria dar continuidade, né? Caso os municípios de fato entrem, e o caminho está construído para isso, porque o Senado já aprovou em primeiro turno a PEC paralela, né, criando a possibilidade aí de estados e municípios ingressarem. Caso isso aconteça, Ludimar, como é que fica, por exemplo, o servidor público que hoje já goza de uma aposentadoria muito maior do que o teto previdenciário, já que, na hipótese da regra mudar, eles teriam que se encaixar nessa regra. A lei pode retroagir esse direito? Então, inicialmente, só para reforçar aquilo que a Inedina disse, muitos professores do Brasil inteiro só passaram a ter um ganho um pouco maior a partir da lei do piso, né? E isso significa que, se fosse mantida a regra dos 80% melhores salários de contribuição, parte do período, 20%, seria descartado na hora de fazer o cálculo. Na nova proposta, aplica-se todo o período. E aí eu quero reforçar o seguinte, que essa regra de que a média será de todo o período não é uma regra permanente só para os próximos. É uma regra que entra em vigor imediatamente. Os atuais servidores públicos, sejam eles do regime geral, sejam eles do regime próprio, eles imediatamente terão aplicado essa regra. Bom, o que nós temos? Nós temos hoje, no regime geral da Previdência, que é administrado pelo INSS, nós temos um teto, que é de R$ 5.839,45. Nenhum servidor que esteja vinculado ao regime geral da Previdência, nenhum trabalhador da iniciativa privada que esteja vinculado ao regime geral da Previdência pode receber mais do que R$ 5.839,45 na aposentadoria. Bom, esse é o teto atual. Pode ser mudado esse teto. Quando a Inedina fala que fica distante da realidade dos servidores, hoje é verdade. Mas há fortes movimentos no sentido de dizer que esse teto não precisaria ser maior que 2 salários mínimos. E aí, assim, ele não vai rebaixar para os atuais. Essa regra ela só será aplicada, estabelecido um teto para os servidores públicos. Para os servidores que já estão no regime geral, já é esse teto. Então, portanto, hoje, quem é CLT ou é estatutário e é vinculado ao regime geral, ele só contribui sobre a base de R$ 5.839,45, mas também a sua aposentadoria ou eventual pensão, e depois nós precisamos falar das pensões também, eventual pensão, ela será de no máximo R$ 5.839,45. Aprovada a reforma para os servidores estaduais e municipais do jeito que foi aprovado para os servidores federais, os estados e municípios terão 2 anos para instituir regime complementar de previdência. O que significa? Nenhum servidor poderá receber
mais que R$ 5.839,45 do regime próprio, e para ele ter chance, eu falo chance porque ele é mercado financeiro, para ele ter a chance de receber a diferença, ele tem que contribuir para esse fundo complementar, que é de direito privado, que é vinculado ao mercado financeiro, né, que é vinculado ao regime de capitalização em si. Então isso é muito importante ter bastante clareza disso, e outros aspectos que têm a ver com o teto, né? Embora não reduza o teto, né, para aqueles que já têm hoje, como falou o Rafael, mas assim, hoje um servidor público do regime próprio aposentado, ele só contribui com a Previdência naquilo que excede o teto do regime geral. Então, se ele ganha menos que R$ 5.839,45, ele não contribui com a Previdência depois de aposentado. Agora, se ele ganhar mais do que isso, ele passará a contribuir, seja com 14%, seja por 22%, seja por 11%, sobre aquilo que excede o teto, tá? E aí, uma outra regrinha que a gente está observando, a grande questão vai esquecendo algumas pequenas. Tem uma regra que foi aprovada para os servidores federais, e depois, quando nós falarmos da PEC paralela, nós vamos dizer como que ela poderá ser aplicada aos servidores estaduais e municipais, uma regra que diz o seguinte: se houver déficit atuarial no regime próprio da Previdência, o servidor aposentado ou pensionista poderá ser obrigado a contribuir com a Previdência sobre tudo que exceder um salário mínimo. Então, se a pessoa hoje ganha R$ 5.839,45 e, portanto, ela não contribui com a Previdência, se passar essa regra e o regime de Previdência for deficitário, ele poderá ser compelido a pagar tudo aquilo que excede R$ 988. Então, a questão do teto é uma questão que já existe no regime geral, né? Eu sempre falo o Fundo Complementar de Previdência para os trabalhadores da iniciativa privada que ganharam mais do que R$ 5.839,45 é uma solução. Para os servidores públicos com regime próprio, que eventualmente ganhem mais do que isso, a criação de um fundo complementar é um problema. Porque a partir da hora que criou o fundo complementar, estabelece o teto. E quem ler com um pouco mais de cuidado, que foi aprovado para os federais, vai observar que diz o seguinte: o teto não poderá ser maior que R$ 5.839,45. Poderá ser menor. Então, é bem importante a gente ter clareza disso. Destacando que o teto ele será aplicado para novos servidores, mas alguns estados e municípios que criaram fundos complementares, eles criaram tornando obrigatório para os novos servidores e facultativo para os atuais. Os próprios servidores federais, que desde março de 2013 para cá não têm mais direito à aposentadoria integral, porque foi criado o Fundo Complementar de Previdência, Então, se um auditor da Receita entrar ganhando R$15 mil na Receita, a aposentadoria dele será de no máximo R$ 5.839,45. Na proposta que está para ser aprovada, a PEC paralela, daí no caso, ela amplia em mais 6 meses para que os atuais servidores venham a aderir a esse modelo. Então, quando eles aderem a esse modelo, eles saem do regime próprio, ficam no regime próprio só até o teto e passam a contribuir, além do teto, para esse fundo complementar, que será contratado no mercado privado, como a própria emenda constitucional diz. Só para vocês perceberem, então, que não está fácil a vida do trabalhador, né? A complicação é gigantesca. É muito denso, e dando continuidade um pouco, eu vou ficar um pouco mais contigo, Ludmar, para entender um pouco mais sobre as regras de transição. A gente sabe que tem pelo menos 5 regras de transição previstas nessa reforma, 4 delas exclusivas para trabalhadores da iniciativa privada, que já estão no mercado de trabalho, e uma específica para os servidores, uma regra geral comum para todos, né? Tendo em vista que a gente tem essas nuances, você explicou anteriormente que as novas regras por completo valem para quem ingressar, né, no mercado de trabalho, com carteira assinada ou eventualmente contribuir com a Previdência, a partir do dia 12 de novembro de 2019. Inclusive, os meses de novembro são sempre desastrosos nos últimos anos para a classe trabalhadora, né? Há 2 anos atrás, em novembro, era criada a reforma trabalhista. Efeito nenhum no mercado de trabalho. Pelo contrário, precarizou ainda mais e não gerou os empregos que foram prometidos. Mas, em se tratando dessa reforma, eu estava explicando, a partir de agora, quem ingressar no mercado de trabalho, contribuindo com a Previdência, vai entrar nas novas regras, mas quem já está, entraria no processo de transição. Primeiramente, no aspecto geral, a transição vale para todo mundo hoje que contribui? Então, primeira questão a gente precisa fazer uma diferença. A própria emenda constitucional diz isso e não precisaria dizer,
porque está no artigo 5º da Constituição, e o artigo 5º da Constituição é aquilo que a gente chama de cláusula pétrea, né? Ele só pode ser mudado por uma nova Constituição, que a lei não poderá atingir o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, aquelas pessoas que já cumpriram os requisitos para se aposentar, por qualquer regra, isso está preservado. Então, se a Enedina cumpriu o requisito para se aposentar como professora, com 25 anos de magistério, ela é vinculada ao regime próprio e com 50 anos de idade, ela tem garantido esse direito e ele não será modificado. Então, para quem tem o direito adquirido, não se aplica sequer as regras de transição. Ela poderá exercer esse direito a qualquer momento. Fora disso, todo o restante, no mundo previdenciário, embora a gente não goste, ele é chamado de expectativa de direito. O servidor entra no serviço público, o trabalhador começa a contribuir com o regime geral da Previdência, ele tem uma expectativa de direito. E ao longo da sua trajetória isso vai sendo mudado. Como nós já tivemos no Brasil, eu sempre digo que a grande reforma da Previdência, Rafael, foi feita em 5 de outubro de 88, quando garantiu a aposentadoria especial para o trabalhador rural, quando garantiu que as mulheres pudessem gerar pensão para os homens, que não existia até ali, só os homens geravam pensão para as mulheres, quando ela disse que nenhum benefício previdenciário deveria ser menor que o salário mínimo, quando ela criou o sistema de seguridade social firmado no tripé saúde, assistência e previdência, né, e outras regras, né, que foram colocadas, porque tudo que foi feito de lá para cá foi para retirar direitos, né. E eu insisto nisso antes de voltar aí na regra de transição, porque, como diz um amigo meu, durante a minha carreira eles romperam o contrato comigo por 3 vezes, né. Por 3 vezes mudaram as regras, que eu estava prestes a me aposentar, e daí descobri que teria que trabalhar um tempo maior. E é assim que tem funcionado, né. Então, na emenda 20 de 98, na emenda 41 de 2003, né, em todas elas foram estabelecidas regras para os novos servidores e regras de transição para aqueles que já tinham ingressado no serviço público. Então, nós temos aqui, nesse momento, algumas regras de transição. A principal regra de transição é para atender aqueles servidores que já estão trabalhadores do regime geral, porque as regras são muito parecidas, né? Aliás, a principal regra de transição ela é igual para os servidores federais, para os servidores estaduais, ainda não, porque não foi aprovada a PEC paralela, mas também do regime geral. Então, a primeira regra de transição para os atuais, ela representa um aumento progressivo na idade e no tempo de contribuição para a pessoa se aposentar. Então, há pessoas que estão faltando, não estou exagerando, há pessoas que estão faltando 1 ano para se aposentar e talvez tenham que trabalhar 6 ou 7 anos para ter direito à aposentadoria integral. Então, vamos lá. Qual que é a regra de transição central da reforma que se aplica ao regime geral e se aplica ao regime próprio também? Primeira coisa, ele diz o seguinte: a pessoa que está no serviço público hoje, ou está no regime geral hoje, para ter direito a se aposentar, ele precisa ter o homem 35 anos, a mulher 30. Em 2019, porque a emenda foi promulgada em 2019, a mulher precisa ter 56 anos, o homem precisa ter 61, hoje é 55 e 60. A professora precisará ter 51 anos de idade, enquanto que hoje é 50, e o professor terá que ter 56, quando hoje é 55. Então, primeiro, ter o tempo mínimo de contribuição, 30 e 35, 25 e 30, ter a idade mínima na professora de 51, professor 56, a servidora comum, a trabalhadora comum, 56, e o trabalhador comum, que eu digo para diferenciar de professor, ou o trabalhador do serviço público, deverá ter 61 anos de idade. Então, essa é a primeira questão. Essas idades, elas serão aumentadas em 1 ano em 2024. Então, em 2024, não será mais 56 anos para a servidora, para a trabalhadora, 61 para o trabalhador, para a trabalhadora, e não será 51 para a professora. Todo esse período será aumentado em 1 ano. Além disso, precisará ter 20 anos de serviço público, detalhe importantíssimo que foi aprovado. As pessoas não estão observando isso. O requisito de 20 anos de serviço público hoje é uma condição para a pessoa ter direito a se aposentar com integralidade e paridade. Ele passa a ser um requisito para a pessoa ter direito a se aposentar. Eu, recentemente, participei de muitos debates, mas participei de um deles, com a Associação dos Professores do Paraná, professores e funcionários, e aí a pessoa que estava coordenando o debate era uma funcionária de escola. Ela falou:
Com esse requisito, ninguém se aposenta, funcionário de escola, nos próximos 5 anos. Porque nós fizemos o concurso em 2005. Entramos em 2005. Então, 20 anos vai dar em 2025. Então, primeira coisa, tempo mínimo de contribuição. Segunda coisa, novas idades mínimas. Né? 1 ano a mais agora em 2019 e 1 ano a mais em 2024. 20 anos de serviço público para todos. Né? Condição para se aposentar. E o último requisito, 5 anos no cargo, que não tem problema, já é hoje. O último requisito importante. A somatória da idade e tempo de contribuição, ela tem que dar para uma servidora 86 pontos em 2019 e para o servidor 96 pontos em 2019. O que significa? Se ele tiver só 35 anos de contribuição, ele já precisará ter 61 anos. Ok. A servidora, se ela tiver só 30 anos de contribuição, ela obrigatoriamente deverá ter 56 anos de idade. Para a professora, e para o professor é mais complicado ainda. Por quê? Porque ele diz que ela precisará ter 51 anos, precisará ter os 25 anos de magistério, mas precisará a professora ter 81 pontos em 2019 e o professor 86 pontos em 2019. 25 de magistério com 51 anos de idade dá quanto? Dá 76. Só que ela precisa ter já em 2019 81 e o professor 86. Então, para o professor, a professora, o aumento da idade mínima e tempo de contribuição nessa transição, ele já fica maior, aumenta proporcionalmente em quantidade maior do que os outros servidores. E aí o detalhe importante. E depois eu vou deixar, Nedir, vou mandar para vocês, se vocês quiserem, na hora de formular a transmissão, pode ser usado nos gráficos que eu coloquei ali, que eu acho que ficam bem exemplificados. A partir de janeiro de 2020, portanto, aqui um mês e pouquinho, essa pontuação vai aumentar 1 ponto por ano. Então, se agora, em 2019, 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem, 81 pontos para a professora, 86 pontos para o professor, em 2021 essa pontuação já aumenta 1. Então, significa, na prática, aumentar, em média, 6 meses de idade, 6 meses de tempo de contribuição. E vai até onde? Vai até, no caso do servidor e da servidora que não sejam professores e professoras, vai até 100 pontos para a servidora e 105 pontos para o servidor. E para a professora e o professor, 90 e 95. Então, significa o quê? Que em 2028, os homens, sejam eles servidores, seja regime geral, porque essa regra de transição é a mesma, eles já terão atingido os 105 pontos. E a servidora, ela terá atingido os 100 pontos que ela precisa atingir em 2033. E aí diz lá que uma lei complementar definirá o que acontecerá com esses trabalhadores quando chegarem nessa pontuação. Então, essa regra de transição, ela progressivamente vai aumentando. E quando a pessoa acha que vai se aposentar, ela descobre que não vai se aposentar mais. E essa é a questão. Essa é a primeira regra de transição que atinge a todos. Para os servidores federais, que ficou aprovado agora, eles criam uma segunda regra de transição. Qual é a segunda regra de transição? Dizendo o seguinte, que a servidora pode se aposentar pelas regras atuais com 57 anos de idade e o servidor com 60 anos de idade, mas para isso, e para eles terem direito à paridade e integralidade, eles terão que trabalhar o dobro daquele que estiver faltando. Então, se estiver faltando 5 anos para uma servidora completar 30 anos, ou para um servidor completar 35, eles terão que trabalhar 10 anos para poder se aposentar com 57 e 60. Essa é uma outra regra de transição. No regime geral da Previdência, as pessoas são vinculadas ao regime geral, e que estiver faltando menos de 2 anos para se aposentar, até 2 anos para se aposentar, eles poderão se aposentar, daí do regime geral, poderão se aposentar, aí assim, sendo atingidos pelo fator previdenciário, trabalhando 50% sobre o tempo que está faltando. Por exemplo, uma servidora que tenha 28 anos de contribuição, faltam 2 anos para ela completar 30. Ela precisará trabalhar mais 1 ano, quer dizer, então ao invés de 2, 3 anos, e poderá se aposentar, mas com o fator previdenciário. Bom, essa é uma outra questão importante. Outra regra importante de transição no regime geral é com relação à idade, para a aposentadoria por idade. Porque como nós falamos no começo, hoje existe a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. E essa regra não existe para o servidor público.
Só existe para o regime geral. Claro, o servidor público está no regime geral também. E a aposentadoria por idade, que eu já falei lá no começo, que é 60 e 65. Então, o tempo que estiver faltando para completar os 60 e 65, ela será aumentada em 6 meses a cada ano que estiver faltando. Então, se a pessoa tiver 58 anos de idade só, então faltam 2 anos para ela se aposentar, ela precisará trabalhar, ela terá aumentado esses 2 anos e mais 1 ano, porque é 6 meses a cada ano que estiver faltando. E por último, Rafael, uma regra que eu acho que é bem importante a gente deixar claro, que eu não posso esquecer de falar essa questão, porque essa é muito gravosa. Porque a pessoa fala assim, não, eu sou servidor público, eu estou vinculado ao regime próprio de previdência, se eu completar os meus 30 anos, completar a regra de transição, toda a regra de transição, e se eu entrei antes de 2003, eu tenho a oportunidade de me aposentar com a paridade e a integralidade. O que significa paridade? Mesmo o tratamento do servidor ativo ser extensivo aos servidores aposentados. E a integralidade da última remuneração. O que é a integralidade da última remuneração? São todas aquelas verbas sobre as quais incide a contribuição previdenciária. Normalmente, aí tem que estudar cada lei municipal, normalmente o vencimento, a aposentadoria é o vencimento base integral, o adicional por tempo de serviço integral, e as outras verbas sobre quais incidiu a contribuição previdenciária na proporção que a lei diz que será incorporada. Algumas verbas são incorporadas integralmente em algum município, a outra que em outro município são incorporadas proporcionalmente e assim vai embora. Por que eu estou falando isso? Mesmo essas pessoas que cumpriram todos os requisitos da regra de transição, para eles terem direito a se aposentar com integralidade e paridade, eles precisarão trabalhar a nova idade mínima. Qual que é a nova idade mínima? Para a professora Inedina Soares, 57 anos. Para o professor, 60 anos. Para a servidora, 62 anos. Para o servidor, 65. Eu conheço uma servidora que ela se aposentaria com integralidade e paridade em 2021. Se passada a regra de transição, ela é municipal. Se passada a regra de transição do jeito que passou para o servidor federal, ela poderia se aposentar alguns meses depois. Poucos meses depois ela adquiriria pela regra de transição. Mas para ela ter direito a se aposentar com integralidade e paridade, ela precisa trabalhar a nova idade mínima, que são 62 anos. Ela terá em 2021 57 anos. Então ela que estava imaginando se aposentar em 2021 com 57 anos de idade, com 30 anos de contribuição, com 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, portanto com integralidade e paridade, ela precisará trabalhar 7 anos. E isso é uma questão muito importante. E se ela não se aposentar com integralidade e paridade, ela se aposenta pela média. E nesse caso, a média é muito mais cruel, porque eles tiveram, aquilo que a Inedina falou com relação ao piso, no caso deles também. Eles tiveram a incorporação de uma gratificação de 100% no ano de 2012, sobre a qual não incidia a contribuição previdenciária, não ia para a aposentadoria, foi incorporado ao vencimento base. Então, na hora de fazer a média, vai considerar os 20 anos que ela contribuiu sobre, entre aspas, 50%, com 10 anos que ela contribuiu sobre os 100%. Então, são essas as principais regras de transição, né, que estão colocadas aqui, deixando bem claro que essas regras elas foram aprovadas para o regime geral da Previdência, portanto, para os servidores públicos CLTistas e estatutários que estão no regime geral da Previdência, elas já estão valendo a partir de hoje. Para os servidores federais, elas já estão valendo a partir de hoje. E para valer aos servidores estaduais e municipais, terá que ser aprovada a chamada PEC paralela, que é a proposta de emenda constitucional número 133 de 2019, e depois disso, serem feitas as leis estaduais e municipais. Então, pelo que vocês percebem aí, então eu vou viver a minha vida inteira sem me aposentar nessas regras. E para quem for jovem ou estiver ingressando no mercado de trabalho ainda, vai pegar mais umas reformas pela frente. Uma das questões fundamentais que se debate muito depois que passou essa reforma da Previdência tão cruel, Inedina, é se haveria uma saída política também. Assim como o Congresso aprovou regras nesse momento que modificam os direitos previdenciários, no geral, se uma nova composição política ou um novo sabor político que o Brasil possa tomar nos próximos anos, se poderia reverter esse quadro. Eu queria que você avaliasse com a gente não só essa reforma, que embora seja muito cruel, ela ficou menos cruel em alguns aspectos, como por exemplo na aposentadoria da população que é trabalhador rural, né? Em alguma medida, haveriam saídas políticas para a gente pensar num horizonte onde esses direitos poderiam ser novamente revertidos?
Bom, Rafael, em meio a tudo que estamos vivenciando nesse último período, quer seja uma reforma trabalhista que retira direitos, que implementa agora uma carteira de trabalho verde e amarela, onde se cobra dos desempregados a necessidade do financiamento do emprego para a juventude, o trabalho intermitente, a terceirização chegando sem limites no serviço público, a reforma da Previdência, nós compreendemos que foi a medida que mais a população entendeu e que reagiu também em torno dessa reforma. Porém, a reação não foi à altura da necessidade, né? Aqui no estado do Ceará, nós tivemos 11 deputados que votaram a favor dessa reforma da Previdência, né? Tivemos apenas um senador que votou contra essa reforma. Então, a população, mesmo a população tendo uma rejeição, não houve a inquietação necessária para ocupar as ruas, né? E barrar, intimidar, né, as grandes bancadas que comandam o Congresso Nacional. Então, nós compreendemos que é muito importante que a população entenda que há uma necessidade de luta social, né? Não tem como reverter esse quadro esperando apenas iniciativa do parlamento, é preciso que a população se faça ser ouvida. Também é muito importante a gente considerar que no mundo inteiro, né, países que adotaram regime de capitalização, né, que adotaram esse regime que o governo Bolsonaro está implementando, né, enfiando de goela abaixo nos brasileiros e nas brasileiras, né, foram países onde a maioria já compreenderam que não resolveu nenhum problema financeiro, né, que não resolveu algo do que eles esperavam, né, não atendeu às expectativas. E parte desses países que já compreenderam isso, 12 países não conseguem voltar ao que era antes, porque acabou se tornando algo irreversível, né, devido ao custo e tudo, porque isso também é uma exigência do mercado financeiro. E a gente compreende que nós precisamos pressionar o Congresso, nós precisamos pressionar os parlamentares, precisamos pressionar o governo, porque nós entendemos que o país e suas riquezas devem ser produzidas para o bem-estar social e não para ampliar o lucro dos banqueiros e não para ampliar aí a ganância do mercado financeiro, que está, como nós estamos vendo, a serviço de explorar cada vez mais o povo brasileiro, de precarizar cada vez mais as relações de trabalho e destruir os serviços públicos, achatar o salário dos servidores públicos, piorar as condições de serviços públicos, privatizar. Então, é um caminho que não é o caminho do bem-estar social, é o caminho do Estado mínimo. Então, um outro ponto também interessante a gente considerar seria a mudança na alíquota de contribuição, né? O governo federal, quando apresentou a proposta de emenda à Constituição 06, né, inclusive assustou muita gente, as alíquotas que eles diziam ser progressivas, abatiam a casa dos 25%. Então, eu queria entender um pouco como essas alíquotas ficaram. Foi um dos itens modificados ao longo da discussão do texto da reforma. Né, a gente tem aí hoje, por exemplo, os trabalhadores com um salário mínimo, nas regras anteriores, contribuindo com 8%. A redução para esse grupo ficaria, então, em 7,5%. Né, mas a partir de 2 salários mínimos, as taxas iam aumentando, variando até 11,68%, segundo o texto que foi encaminhado pelo Congresso e promulgado. Então, eu queria entender um pouquinho, Ludmar, sobre esses pontos fundamentais. Até que ponto essas alíquotas, de fato, ganharam a progressividade que beneficiassem a camada mais pobre da população, ou seja, os aposentados mais pobres? Então, a primeira questão importante, Rafael, da gente dizer é o quê? Que desde o começo da proposta de reforma da Previdência, eles diziam que ela estava sendo feita para combater um déficit na Previdência, tá? E que, portanto, tinha que combater um déficit na Previdência. A partir do momento que entidades como o DIAP, o DIESE, a FENAFISCO mesmo, mas a ANFIP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Minas Gerais, todos os centros universitários que estudaram a matéria demonstraram que não havia déficit na Previdência. Uma CPI no Senado demonstrou que não havia déficit na Previdência, mas que o que havia era uma manobra contábil. Depois que isso foi desmascarado, mudou-se o discurso, dizendo o objetivo não é combater o déficit da Previdência. O objetivo é economizar e o objetivo é combater privilégios. Dizendo o seguinte, como falou o presidente em determinado momento, falou,
Servidores públicos trabalham pouco, ganham muito e se aposentam muito cedo. Esse é o discurso que se vendeu para a sociedade, né? Vendeu para a sociedade. E a questão da contribuição previdenciária, antes da questão da contribuição previdenciária, é importante a gente observar o seguinte, que essa economia de 800 bilhões de reais que eles estão dizendo que farão com a reforma da Previdência, eles não estão dizendo do impacto que isso terá lá na frente, que talvez o custo para o Estado brasileiro seja maior do que essa economia que estão falando agora. E essa economia, ela sai essencialmente de onde? Ela sai essencialmente do regime geral da Previdência Social. Né? Estava dentro do PIS/PASEP, estava dentro do benefício de prestação continuada, mas ela sai essencialmente do regime geral da Previdência. E no regime geral da Previdência, nós sabemos que a média das aposentadorias por tempo de contribuição é R$ 1.700 e a média da aposentadoria por idade é R$ 1.100. Então, significa o quê? Significa, então, aquilo que eles querem combater os privilégios, na verdade, estão tirando esses bilhões da classe mais pobre. E não da classe, não estão tirando dos militares, por exemplo, das Forças Armadas, que não estão dentro da reforma da Previdência. Não estão tirando essas pessoas. Então, é importante dizer isso. A questão da alíquota progressiva, Rafael, ela foi mantida para os servidores federais. No caso do regime geral, para quem ganha um salário mínimo, cai para 7,5%, mas ela pode chegar a 14%. E para os servidores públicos, com regimes próprios de previdência, o ponto de partida é 14%, podendo chegar a 22% a depender do quanto a pessoa ganha, e mais, como eu falei no começo, por lei ordinária, ou seja, uma lei ordinária no Ceará. Quantos deputados tem no Ceará? Estaduais? 43. Então, para aprovar uma lei ordinária na Assembleia Legislativa do Ceará, ela bastará ter 24, isso? 22, 43? Então, ela precisará ter 22 deputados na sessão para dar o quórum, e desses 22, a maioria simples votando aprova uma lei ordinária que pode aumentar a contribuição previdenciária dos servidores com regime próprio, né, até chegar à alíquota dos servidores federais. Até porque tem um outro artigo lá na Constituição que não mexeram, que diz o seguinte, que nenhum servidor estadual ou municipal pode contribuir com menos que o servidor público federal. E nós vamos ter que entender como que será essa forma, porque para o servidor público federal ficou de 14% a 22% a contribuição da alíquota progressiva. Então, isso foi mantido. E eu acredito que isso eles vão replicar nos estados e municípios, né? Bom, até porque a PEC paralela, o que ela diz? Ela tem um artigo que, estou me antecipando, Rafael, em razão do nosso tempo, mas assim, ela diz claramente o quê? O que diz a PEC paralela no tocante às regras de aposentadoria? Porque o resto são outras coisas. Competência do judiciário, por aí. O que ela diz? Ela diz que os estados e municípios poderão aderir às regras do regime geral dos servidores federais e, simplesmente isso, eu entendo que eles podem fazer uma lei com um artigo dizendo: ficam os servidores públicos do estado do Ceará, vinculados ao regime próprio de previdência, terão as mesmas regras do servidor público federal. Pronto, resolveu e vai aplicar tudo isso que eu falei até agora, se aplicará aos servidores estaduais e municipais do Ceará. E com outro detalhe, se o estado do Ceará fizer a lei e o município de Fortaleza não fizer a lei, o município de Fortaleza fica vinculado às regras que foram estipuladas para os servidores estaduais. Então, isso em todos os aspectos, Outra questão que me parece bem importante, porque assim, hoje nós temos questões que estão na Constituição, várias questões sobre regra. O que a emenda que foi aprovada e a PEC paralela repete? Ela diz que os estados e municípios poderão decidir, inclusive, sobre a composição das aposentadorias e pensões. Composição que eu falo do valor. Eles poderão estipular, né, estabelecer tetos, estabelecer regras e tudo mais. Então, essa alíquota progressiva, eu lembro do dia que a PEC foi apresentada, no dia 20 de fevereiro, foi apresentada no Congresso Nacional, e eu assisti toda a entrevista lá do Marinho, lá, que é o secretário da Previdência, e ele explicando o que eles tinham mandado para o Congresso. E um jornalista fez a seguinte pergunta: secretário, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a alíquota progressiva é inconstitucional. Como é que vocês estão fazendo isso? Ele falou assim: bom, ele tem entendido que é inconstitucional, só que nós estamos mudando a Constituição. A partir da hora que nós mudarmos a Constituição, o STF não vai poder continuar entendendo que é inconstitucional, porque nós mudamos a Constituição. Então esse é um detalhe, assim, que várias pessoas têm observado, que algumas questões que o Judiciário vinha concedendo com base na jurisprudência, né, no entendimento dos tribunais e tal, o que a legislação está fazendo? Ela está transformando em lei, o que obriga os tribunais a julgarem de acordo com essa norma. Então essa é uma questão que atinge a todos poderão ser taxados, e servidores com regimes próprios de previdência,
A Enedina está me falando que aproximadamente 60 municípios do Ceará têm regime próprio de previdência. Esses regimes próprios de previdência estão muito claros nas mudanças, dizendo o seguinte: se for identificado um déficit atuarial, poderão ser aumentadas as contribuições para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Nos tempos, vários regimes próprios de previdência têm dificuldades. Então, essa é uma questão. Eu queria aproveitar, Rafael, vou me adiantar nessa questão, que eu acho que é muito importante, que até agora nós falamos de aposentadoria assim, mais geral. Mas, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, que hoje pode ser integral ou proporcional, no regime geral ela é sempre integral, no regime próprio de previdência ela pode ser integral ou proporcional, ela é proporcional na maioria dos casos, mas é integral em caso de acidente de trabalho, doenças graves e incuráveis. Na proposta, ela só fica integral para acidente de trabalho. Todas as outras doenças graves e incuráveis que hoje dão direito à aposentadoria integral deixam de existir. Outra questão importante, que eu acho que afeta muita gente, né, até porque nós considerarmos a condição de saúde da nossa população e as condições de trabalho, é a pensão por morte, a regra permanente, e daí não tem regra de transição para pensão por morte, porque ninguém tem direito adquirido à pensão por morte, só vou ter direito, um de nós só vai ter direito à pensão por morte se o companheiro ou a companheira e tal vier a falecer. Então, é o que acontece. Hoje, a pensão por morte, sim, no regime geral, ela já não é mais vitalícia. Então, os servidores, trabalhadores estão no regime geral, a pensionista ou pensionista só terá pensão vitalícia se tiver mais de 44 anos no momento da geração da pensão. Todas as outras hipóteses são transitórias, inclusive a menor delas será de 3 anos. Né? Mas em todas, e nos regimes próprios ainda não se aplica isso, mas vai se aplicar. Na proposta que foi aprovada para os federais, e que já está para os federais desde 2014, ela se aplicará aos servidores estaduais e municipais se for acolhida dessa forma. A questão é o valor. Hoje a pensão por morte, quando o companheiro, a companheira, né, o marido ou a mulher vem a falecer, o viúva, a viúva, ele fica com uma pensão por morte que seria de 100% no regime geral, e no regime próprio é 100% até o teto, de 5.839,45, mais 70% da diferença. Como que é dividido isso? 50% fica para o viúvo, para a viúva, e se existirem filhos menores ou incapazes, os outros 50% são divididos entre os filhos menores e incapazes. Quando esses filhos menores, por incapazes, em regra, não restabelece, né? Mas o filho menor atinge a maioridade, ele para de receber a pensão por morte e essa cota é transferida para o viúvo, para a viúva. O que é a maldade que foi aprovada nessa reforma e que irá para os servidores estaduais e municipais também. Que ela não será mais integral. Ela será de 50% daquilo que ganhava o aposentado, o trabalhador ativo, mais 10% sobre cada dependente. Sendo que a viúva é considerado um dependente, então ele começa com 60%. Para ele ter direito a 100% da pensão, precisará ter mais 4 filhos menores. E na medida que esses filhos menores tiverem atingido a sua maioridade, eles param de receber a pensão por morte, mas não é transferido para o viúvo, para a viúva. Então, no final, quando todos os filhos forem maiores, ou se não tiver nenhum filho maior no momento do óbito do gerador da pensão, a pensão por morte passa a ser de 60% para o viúvo, a viúva. E outra questão que está relacionada à pensão por morte, que é aquilo que muita gente pergunta, provavelmente, vocês quando vão nos locais de trabalho, as pessoas perguntam assim, mas eu vou poder continuar acumulando 2 aposentadorias? Bom, aqueles cargos que permitem o acúmulo de 2 cargos públicos, como é o caso do professor, da professora, do trabalhador e do trabalhador da saúde com profissão regulamentada, ele poderá acumular 2 aposentadorias e poderá ter até uma terceira se trabalhar vinculado ao regime geral da Previdência. Porque ela contribui sobre tudo isso, não é privilégio. Mas tem um detalhe importante, o acúmulo de pensão e aposentadoria. Na proposta do presidente lá do Michel Temer, ele dizia que só poderia acumular pensão por morte e aposentadoria se a soma dos dois não desse mais que 2 salários mínimos. No que foi aprovado agora, e que se for retransmitida para os servidores estaduais e municipais, ela diz o seguinte, pode sim acumular pensão e aposentadoria. Só que o segundo benefício, o menor benefício, porque o pensionista, o aposentado, ele terá que escolher qual que é o benefício principal para ele. Vamos supor que a aposentadoria dele fosse de R$6.000 e a pensão seria de R$4.000. Ele escolhe, o meu primeiro benefício é a aposentadoria. E a pensão como é que fica? Ela não será integral. O contrário também, se a pensão for maior, se escolhe a pensão e a aposentadoria será proporcional.
Se ela for de um salário mínimo, ela será de 100% do salário mínimo. Agora, se for 2 salários mínimos, ela será 100% do salário mínimo e 60% do segundo salário mínimo. Se for de 3 salários mínimos, 100% do primeiro, 60% do segundo, 40% do terceiro. Se forem 4 salários mínimos, 100% do primeiro, 60% do segundo, 40% do terceiro e 20% do quarto. Se nós fizermos a conta assim, fria, vai dar 2 salários mínimos. Então, mesmo que a pessoa ganhasse 6 salários mínimos, ela ficaria com uma pensão de 2 salários mínimos. Qual o detalhe? É que aquilo que passar de 4 salários mínimos, né, mensais, a pessoa incorporará o valor mais 10% sobre cada salário mínimo que ultrapassar os 4. Então, para a pessoa ter uma pensão, uma aposentadoria de 3 salários mínimos, como segundo benefício, ela precisará ganhar 14 salários mínimos. Porque os 2 primeiros são o resultado dos 4 salários mínimos, e para depois mais 10% cada um, 10% de 10 salários mínimos dá mais um. E para por aí. Né? Então, para ver assim, que atacou todas as questões. E aí, uma outra questão que a Enedina já falou, mas eu gosto de dizer o seguinte, que essa reforma da Previdência, eu sempre falo assim, não é uma simples reforma da Previdência. Ela faz parte de um projeto de desmonte do Estado brasileiro. Eles fizeram a reforma trabalhista, eles fizeram a emenda constitucional 95, que limita os gastos na administração pública de um ano para o outro, em variação não maior que o IPCA. Eles fizeram agora a reforma da Previdência, já foi para o Congresso uma proposta de reforma administrativa, onde há um absurdo lá, por exemplo, dizendo que o servidor público que for filiado a partido político não pode ter estabilidade, porque ele não é um servidor, ele é um militante. Né? E outras coisas mais lá. Então o objetivo é acabar a estabilidade. Agora, a medida provisória 769, que cria essa questão de amarela, do financiamento do regime geral da Previdência. Então, progressivamente, nós vamos vendo cada dia uma nova questões ofensivas estão sendo feitas também, mas vários direitos. Lembro, Rafael e Enedina, aqui para finalizar esse bloquinho aqui, que eu lembro o seguinte, lá em 1989, o presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra da Inglaterra se reuniram e apoiado nos ensinamentos do Banco Mundial e do FMI, eles criaram um chamado Consenso de Washington, que disseram o seguinte, o Estado tem que deixar de ser um Estado de proteção social, tem que ser um Estado meramente regulador, um Estado mínimo. E tem que se preocupar apenas com aquilo que é essencial na concepção dele. O que aconteceu aqui no Brasil? Foi criado o Ministério da Administração e Reforma do Estado, o MARE. O ministro da Reforma do Estado era Bresser Pereira, Luiz Carlos Bresser Pereira. E o que ele escreveu? No primeiro caderninho, que está lá, se entrar no Google, vocês vão lá e acham isso, no primeiro caderninho ele diz o seguinte, nós temos que nos preocupar apenas com as carreiras típicas de Estado. As carreiras típicas de Estado são arrecadação, diplomacia, segurança e judiciário. E o restante? Nós temos que privatizar. E se não der para privatizar, nós devemos terceirizar. E se não der para terceirizar, nós temos que fazer com as entidades auxiliares do Estado, que são as OS, as OCIPs, as Fundações Estatais de Direito Privado e tal. Então, eu entendo que essa mudança da Previdência que está ocorrendo agora, ela está dentro desse contexto muito maior, que é o contexto de dizer o seguinte, o Estado brasileiro tem que ser esvaziado. E, se tudo isso perpetuar, eu tenho dito o seguinte, primeiro que nós voltamos à condição anterior a 88, e segundo, que nós estamos criando no Brasil uma geração de pedintes, porque não vão ter previdência, não vão ter saúde, não vão ter assistência. A EC 95 diz que se para cumpri-la for necessário reduzir os gastos com saúde e educação, não cumprir os percentuais da emenda 53 e da emenda 29, nem é da emenda 53, já de antes, né, da educação, os 25% da educação e os 12% e os 15% da saúde, se para cumprir a emenda for necessário descumprir essa regra, pode ser descumprida. Então, nós estamos acabando com o SUS também, então é uma geração de pedintes e miseráveis. Então, eu gostaria de voltar um pouquinho nesse aspecto da nossa PEC paralela, né, que está em tramitação no Senado Federal. Vai passar ainda por segunda votação no Senado, já foi aprovado em primeiro turno, Enedina. É o que ainda está no Congresso, ou seja, é ainda o que está em processo de ser aprovado. Como o Ludmar falou, ela sendo aprovada permite que estados e municípios passem a incorporar as mesmas regras impostas pela reforma da Previdência, né, já presente hoje, aos servidores federais. Então, quais são as medidas que o movimento sindical pode tomar nesse curto espaço de tempo, né, para tentar reverter ou, de alguma forma,
ainda que passe a PEC paralela no Senado, passe na Câmara, seja também promulgada, que haja resistência nos estados e municípios. O estado do Ceará passou recentemente por uma mudança na alíquota de contribuição previdenciária dos servidores estaduais. Então já tem uma regra nova valendo que não tem nenhum ano. Queria que você avaliasse um pouquinho a conjuntura não só de resistência no geral dos servidores públicos, mas especificamente a realidade aqui do Ceará. Então a FETANSE, como é da sua tradição, vem, mais uma vez, conclamar os trabalhadores a ocuparmos as ruas e resistir a essas medidas, né? Já sabemos que as regras que estão aprovadas já têm uma validade para os servidores que são do regime do INSS, não conseguimos barrar a reforma da Previdência em âmbito nacional, e aí a PEC paralela que vem para atingir os demais trabalhadores do serviço público, é importante que a gente possa continuar a luta, continuar a resistência. Então, nós tivemos a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, buscando esse processo de mobilização, de conscientização dos trabalhadores dos danos que podem ser causados aos trabalhadores do serviço público, caso a PEC paralela venha a ser aprovada. É importante também a gente destacar que o relator e o propositor da PEC paralela é o senador Tasso Gereissati, daqui do Estado do Ceará. Então, é importante que a gente possa articular com os sindicatos dos trabalhadores do serviço público municipal, com o sindicato dos trabalhadores em nível estadual, a resistência a essas novas medidas que podem piorar ainda mais a vida dos trabalhadores, né? Se nós já estamos aí com proposta de congelamento salarial, de congelamento de investimento público, né, de privatização de serviços públicos, de terceirização, de OS, né, que antes dessas medidas estavam muito voltadas para as capitais, e como a gente viu nas regras de transição, né, assim, a regra de transição tem tanto critério, né, que você, para conseguir se encaixar do que está colocado, é muito difícil. Né? Então, sempre já colocaram dispositivos que quando você se aproxima, você está ficando mais velho, mas a aposentadoria vai ficando também mais distante. Né? Então, são regras colocadas que colocam o servidor público, né, e o trabalhador, de um modo geral, numa situação de morrer e não se aposentar. Um outro ponto que eu queria destacar também é o que não mudou, né? Falamos pontualmente sobre algumas questões, mas é importante destacar também, porque tem gente assistindo a gente em todo lugar do Ceará, inclusive, entender, por exemplo, que no caso da aposentadoria dos trabalhadores rurais não houve uma alteração nesse sentido, continua em 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, 15 anos de contribuição para ambos os casos, e o que também foi uma conquista também da mobilização dos trabalhadores rurais e do movimento dos trabalhadores no geral. A manutenção do benefício de baixa participação continuada, o BPC, no formato, né, que tinha anteriormente um salário mínimo a partir de 65 anos, que também foi uma conquista da mobilização popular, especialmente entendendo que esse benefício ele alcança realmente uma população de baixa renda, na miséria, que teria, né, inclusive com deficiência, teria direito a essa questão. E o abono salarial, que continua justamente com o salário família e o auxílio reclusão nas regras anteriores. Tratando ainda de um ponto específico da reforma que altera benefícios dos trabalhadores que atuam em setores da saúde, situações de risco, né, ou com um agente químico, situações também de risco, por exemplo, o pessoal da indústria pesada. Eu queria entender um pouquinho, Ludimar, como ficou a regra para esse conjunto de trabalhadores. A gente sabe que também tem mudanças, mas ainda elas criam condições ainda melhores do que o pessoal que está colocado na regra geral. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiramente, só dizer, Rafael, que esses pontos que você mencionou que foram retirados, né, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque muito provavelmente eles foram retirados temporariamente, como foram retirados servidores estaduais municipais da PEC principal, com a ideia do quê? De que a gente vai fazendo por fatias, né? Então não vamos nos assustar se não voltarem as regras da aposentadoria rural, do benefício de prestação continuada, do abono salarial, do fundo de garantia dos aposentados, questões que foram sendo tiradas ao longo da discussão. A aposentadoria especial, nós temos duas situações. Nós temos a situação... Bom, primeiro, a aposentadoria especial é uma modalidade de aposentadoria por tempo de serviço, sem requisito de idade mínima. Então, são 25 anos, 20 anos ou 15 anos, a depender do grau
da insalubridade. Por exemplo, o mineiro de carvão, a aposentadoria dele foi promulgado hoje, era 15 anos, independente de idade mínima. E era integral. A integralidade da média era integral. Então, no regime geral, nós temos essa questão bastante resolvida. As pessoas têm bastante dificuldade para conseguir a aposentadoria, mas ela está resolvida. Ela existe lá no artigo 57 da Lei 8.213. Para os servidores públicos, não existe uma lei regulamentando ainda. Então, foi aprovada a súmula 33 do Supremo Tribunal Federal, que diz que enquanto não houver regras para os servidores públicos, estaduais, municipais e federais, aplica-se a regra do regime geral da Previdência. O que ocorre? Na emenda aprovada, para todos esses, primeiro, que eles mantiveram só para as atividades dos agentes biológicos. As atividades de risco foram excluídas. Tá? E segundo, que estabeleceu uma idade mínima para todas. Então, todas elas, não basta mais ter os 15, os 20, os 25 anos, e nem são esses tempos mais, mas precisa ter também uma idade mínima. Tá? Então, acho que isso é um detalhe importante. Algumas simulações que a gente já fez, eu conheci um mineiro de carvão lá em Criciúma, Santa Catarina, que ele se aposentou aos 15 anos de contribuição, disposição habitual aos agentes nocivos à saúde. Pela nova regra, e pelo que eu conheci do histórico dele, ele teria que trabalhar até os 30 anos. O mineiro de carvão que trabalha até os 30 anos não vai se aposentar, porque ele vai morrer antes disso sem pulmão. Né? Então, essa é a questão importante. Os 25 anos para os trabalhadores da saúde, por exemplo, que trabalham em hospitais. Assim, desde 97 para cá não se fala mais em profissões ou cargos que têm direito à aposentadoria especial. Antes falava assim, é médico, tem direito. É mineiro de carvão, tem direito. Não. Mas se ele é mineiro de carvão, mas ele trabalha no escritório, ele não vai ter direito. Se ele é médico, mas ele trabalha na administração, ele não vai ter direito. Então, é em razão da exposição habitual aos agentes nocivos à saúde. A grande mudança, seja na regra permanente ou nas transitórias, é o tempo de idade mínima para se aposentar, coisa que não existia até hoje às 10 horas da manhã. Então nós conversamos hoje com o Ludimar Rafaim, que é advogado especialista em direito previdenciário, direito público, também assessor de diversos sindicatos, que nos ajudou muito a entender todo esse processo de mudanças gerado pela reforma trabalhista, tanto na PEC original, né, a PEC 06, que já foi promulgada, como agora na PEC paralela, que está sendo discutida no Congresso Nacional, que é muito importante que os trabalhadores de todo o país tenham ciência do que está acontecendo e entendam profundamente o que significa essas reformas. E também estivemos com a Enedina Soares, que é presidente da FETANSE, e a FETANSE tem atuado muito nesse processo, não só de elucidação dessa temática, como também de mobilização de trabalhadores para resistir a tudo isso. Eu acho que nós teremos outros debates, o assunto por mais muito complicado, é bem denso. Eu acho que a gente pode voltar, inclusive, com outras oportunidades do Estúdio F para debater um pouquinho mais aspectos mais detalhados, por exemplo, no campo do serviço público, do que a reforma afeta, ou, por exemplo, em carreiras específicas, que também tem várias nuances. Então, a gente fica por aqui. Eu convido a vocês a estarem conosco, compartilhar, marcar os colegas, divulgar o nosso vídeo nos grupos de WhatsApp, porque é importante que o assunto chegue a todo mundo e que você saia daqui, né, dessa transmissão bem informado e, ao mesmo tempo, entendendo os seus direitos, inclusive para evitar que, como a gente está falando aqui, mais mudanças drásticas nos direitos dos trabalhadores, nos direitos previdenciários, e em que altere, né, o perfil que o Estado brasileiro criou, né, com a Constituição de 88. A gente está partindo de um Estado que foi criado com o conceito de cidadania, e está havendo aí a retirada passo a passo desses quesitos através de diversas reformas e diversas medidas provisórias, legislações ordinárias que estão realmente desmontando a estrutura de direitos que o Brasil tinha até então. Então, agradeço aos nossos convidados e convido a vocês a também acompanharem a gente nos próximos programas. Até mais!